Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o Bruno Dornelles e neste dia de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o maior problema do Brasil. Junte as catástrofes, junte as fomes, junte até mesmo a desigualdade social, a injustiça, os problemas institucionais, todos eles. Tá? Nada supera o problema do analfabetismo funcional. Tá? Já de início de conversa, aqueles que estão interessados nesse assunto, tá? Que se interessarem ao redor do vídeo, eu sugiro aqui vocês procurarem o site do professor Rafael Falcon. Ele é um especialista justamente em curar pessoas do analfabetismo funcional. A grande maioria dos brasileiros, talvez hoje nós falemos aqui em 90% de todos os brasileiros, tem um pouco este problema. Como que consiste esse problema e como você verifica que ele é um problema tão grave, inclusive naqueles meios mais que se dizem, né, intelectuais hoje no Brasil? Bom, quando você percebe que as pessoas não conseguem mais ler. As pessoas não conseguem mais ler. Hoje no Brasil parece que você escreve uma coisa, você já tem que vir com um escudo, né, porque vão te encher de algum jargão, necessariamente porque não entenderam aquilo que você escreveu. Ou porque estão justamente com uma desonestidade, né, baseada num problema também aqui gramatical, né, afinal de contas, quando as pessoas elas tentam utilizar jargões ou outro mundo ou aquilo que não se segue aquela ideia principal que você colocou, isso se chama, né, um non sequitur, né, ou seja, que não se segue a ideia que você inicialmente colocou. Isso é um problema também de analfabetismo funcional, ou seja, você não consegue mais se expressar necessariamente no Brasil porque as pessoas têm uma dificuldade de entender. Né? E ao mesmo tempo, aqueles que deveriam ser os intelectuais que de fato tentam combater esse analfabetismo funcional, o que nós vemos deles? Usarem termos pomposos, termos inacessíveis ao povo e etc., ao invés de falar as ideias conforme elas têm de ser claramente faladas e efetivamente buscam eles mesmos, intelectuais brasileiros, este isolamento, tanto das pessoas quanto da realidade. E é por isso que hoje, tanto as nossas academias, as nossas universidades estão financiando projetos absolutamente inúteis, lidos por somente eles mesmos, porque não conseguem nem retratar a realidade de maneira totalmente alfabetizada e condizente com a expressão, com a própria experiência que eles tenham tido. Eles não querem mostrar essa experiência porque não possuem experiência. Na verdade, o interesse justamente deles é justamente, a grande maioria, se isolar dessas experiências, como ainda tornam esses textos totalmente inacessíveis ao público comum, o que é absolutamente lamentável. Mas deixando esse problema que também é grave, né, em parte dos acadêmicos de lado um pouco, o analfabetismo funcional aplicado a situações comuns ainda é pior, porque ele nos torna quase que animais. Quase que animais. Vejam, existe uma fase da nossa vida que ainda antecede a formação do nosso próprio caráter, que é a fase em que nós optamos por dominar a nossa linguagem ou deixar de dominar a nossa própria linguagem. O professor Olavo de Carvalho chama ainda da camada 3. Veja, vocês devem ter ouvido por aí alguma coisa sobre camada 4. Estou falando ainda da camada que antecede a camada 4, que é a camada 3. É a camada que você ainda é uma criança, tá? E eu estou falando aqui literalmente, tá? Se você não conseguiu ainda superar esses problemas de linguagem, de expressão, de conseguir necessariamente, não estou falando aqui de forma necessariamente, tá? Eu estou falando de você conseguir dominar a linguagem a ponto de se expressar e conseguir ler algo adequadamente, tá? Às vezes a gente coloca, eu vejo pelos próprios youtubers, tá? Às vezes a gente coloca algumas ideias aqui no YouTube e a pessoa não somente não entende, como inverte ou acha que estamos falando de outra coisa, tá? É aquele fetiche de palpitar do brasileiro, em que ele nem sequer filtra, né, no sentido de que ele pode estar errado ou ele pode já ele mesmo estar cometendo o non sequitur, o que não se segue. Isto é um problema de entendimento.
quando você não domina a linguagem, quando você não domina as expressões, quando você não tem um imaginário baseado nas próprias experiências ou nas experiências alheias. Prova disso, a nossa literatura está aí à nossa disposição, principalmente a literatura clássica, para buscar essas experiências, para criar este mapa, essa memória mental na qual nós possamos, inclusive, encontrar elementos de expressão. E o que acontece é que nós acabamos daí sendo uma sociedade que não consegue se comunicar com os outros e não consegue entender coisas daí mais elevadas. E o que isso acaba levando? A uma espécie de mediocridade compartilhada. Quando nós não conseguimos mais, por exemplo, pensar em criar uma elite intelectual ou uma elite que consiga se comunicar com o povo através ou da política ou da cultura, etc., porque nós temos problemas de comunicação, isso significa que não somente o português tem a ser novamente estudado, significa também que as expressões, o sentar, o simples ler uma coisa também é importante. Vejam, o professor Olavo de Carvalho, há um tempo atrás, fez um teste talvez mais digno de analfabetismo funcional, que talvez esse teste tenha gerado aqui cerca de 80% daqueles que leram esse teste, baseado numa frasezinha que ele utilizou, e que imediatamente consideraram uma ideia totalmente contrária ao que ele colocou. Veja, ele tinha dito que tinha visto alguns vídeos, se não me engano, alguns vídeos sobre Terra plana, e que uma das coisas que ele não conseguiria ele mesmo refutar era aquelas experiências relativas à superfície plana aquática. E ele realmente não tinha como refutar. Imediatamente, veja, o que ele disse que não saberia refutar, aquelas experiências básicas que a própria estrutura aquática, uma estrutura, sendo um mar, uma piscina, alguma coisa assim, que seja plana, ele não conseguiria refutar. Por quê? Porque ele não possuiria, por exemplo, instrumentos para refutar. Ele não possuiria, talvez, entendimento para refutar. Isso havia sido dito claramente. E o que se entendeu logo após essa frase que o professor Olavo de Carvalho colocou? De que ele estava defendendo a Terra plana. Inclusive dito por gente que se diz intelectual hoje no país, como o próprio Rodrigo Constantino. Veja, pessoas que estão hoje nas suas colunas de jornais, se aplicando como grandes intelectuais, etc., que cometem aqui o próprio non sequitur, o não seguir o tempo todo. Por que eu resolvi fazer hoje esse vídeo? Por que eu resolvi hoje falar de analfabetismo funcional? Porque eu cometi a experiência de ir até o Twitter para debater um pouco ideias. E é impressionante como os grandes nomes hoje, principalmente os que se pousam como nova direita, ainda aplicam a famosa não seguir entre as ideias. Nós estávamos ontem, e você deve ter visto meu vídeo, se não viu, eu recomendo que veja, porque é um vídeo justamente que analisa tecnicamente o projeto que o Kim Kataguiri votou no dia de ontem, projeto que não aqui torna crime simplesmente a fake news, não é só isso não. Ele torna divinizado o poder do Estado de não somente absolver, veja, depois de apurado uma denúncia contra alguém e tal, se essa denúncia, se essas provas apuradas e tal, elas geram absolvição, ainda assim, essa absolvição não é absoluta. O sujeito não significa que ele seja inocente. É poder demais. É um poder divino o Estado possuir isso. E imediatamente, gente como Rodrigo Constantino, vendo essa análise técnica, que principalmente se concentrou muito ali entre eu, o Alan e o Leandro Ruschel no próprio Twitter, também com o Eduardo Bolsonaro, mas aí foram outros argumentos. Essas ideias, que eram ideias técnicas, e aqui ideias técnicas porque o direito também é uma disciplina técnica, foram consideradas depois como uma jogada de guerra política. Rodrigo Constantino pegou e disse que
pessoal bolsonarista fala isso, mas não fala que o Kim tentou evitar o fundo partidário. Cara, nós não estamos falando do fundo partidário. Eu não estou nem sequer tentando, de qualquer maneira, esconder que existe a própria briga aqui do Kim contra o fundo partidário. Não é isso. Nós estamos falando aqui de um projeto de lei que ele votou para derrubar o veto presidencial e tornar esse projeto imediatamente sancionado, no sentido de que o projeto é um absurdo. Para um liberal, considerar um Estado que seja divino, olha, eu tenho saudade quando os liberais realmente eles tinham medo do Estado, eles não confiavam no Estado. O senhor Kim Kataguiri parece que não. E mesmo assim, gente como Rodrigo Constantino não consegue entender isso. Porque isso é português. Porque isso é a expressão mais comum. Outro jornalista, sobretudo também liberal, nada contra liberais aqui. Eu acho justamente que a gente tem que fazer isso aqui como meia-culpa, a gente tem que fazer isso aqui mais como uma sinalização de estudo, não é ataque não. Mas um outro jornalista, por exemplo, liberal, estava lá dizendo que isso era a tentativa da direita bolsonarista de ser a direita que monopoliza as coisas. Meu Deus do céu, você coloca um argumento técnico, cara. Veja, eu não sou fã de técnica, tá? Até porque eu acho que esse tecnicismo brasileiro tem muito do positivismo. O cara ler, o pessoal vem pedir livro, né? Me dá um livro e tal, me sugere um livro. Não vou te dar um livro. Porque o trato que você já está querendo fazer da matéria não é de entender a matéria, me pergunta da matéria. Mas não tenta o livro para você simplesmente tirar aquela técnica de lá de dentro e tratar ela como se fosse uma coisa qualquer. Não faz isso. Agora, o jornalista ele pega, cara, e ainda diz outro non sequitur, que nós estamos tentando monopolizar. Nós estamos discutindo aqui a ideia, cara. Veja que isso também é problema de analfabetismo funcional. Quando você passa a não ler ideias, quando você passa a não ler mais os textos, quando você passa a ignorar até mesmo o argumento contrário, mas também os argumentos centrais, mesmo que você não esteja numa guerra política, você tem sim algum problema de analfabetismo funcional. Quando você começa a ler coisas simplesmente porque você acha, ou porque alguém disse que você tem o poder de interpretar, mentira. Mentira. Você não tem. Você tem que dominar a linguagem e buscar aquilo que está inacessível talvez para você, que é verdade. A ciência do bem e do mal. Agora, não me venham com essas ciências interpretatórias. Eu tenho que interpretar do melhor jeito que eu consigo. Não, você tem que interpretar do jeito certo, cacete. Tá certo? Então, não cometam isso, pessoal. Busquem aí, tá? Tem gente como o Rafael Falcon, tem o próprio Rodrigo Gurgel, que também tenta curar as pessoas de analfabetismo funcional. Isto começa no domínio da linguagem, na língua portuguesa. Não são estudos políticos, não é você ter uma biblioteca gigantesca atrás de você que vai dizer que você, ou dar a certeza que você não é um analfabeto funcional. Tá certo, pessoal? Espero ter colaborado com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta esse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Eu sou Bruno Dornelles.